Olá, está no ar o Jornal do Sul de Minas, nesta sexta-feira, dia 26 de fevereiro de 2016. Bem-vindo à TV Poços. Estamos ao vivo nesta parte da manhã, à noite tem as reapresentações após o Telefatos e também após a meia-noite. É sempre um motivo de grande satisfação ter a sua audiência, a sua companhia conosco durante todo o dia, acompanhando a grade da nossa programação. Para você participar, fazer perguntas, você pode fazer isso pelo telefone 3721-6955. 3721-6955. Na rede social, o endereço é o facebook.com/Jornal do Sul de Minas. Dê um curtir na nossa página, mande a sua participação e o seu conteúdo, que é sempre muito importante para nós. Hoje nós vamos entrevistar a Johanna Sala, ela veio participar, ela veio ministrar, na realidade, uma palestra hoje na URCA, a partir das 20 horas, falando a respeito, vai estimular as pessoas, as mulheres, e também a respeito de prevenções de doenças das mulheres também, câncer de mama e tudo mais. A Johanna Sala, ela é enfermeira e está integrada à programação da Corrida da Mulher, que acontece no próximo dia 13 de março. E eu dou o cumprimento aqui a Johanna, tudo bem? Bem-vinda. Obrigada, bom dia a todos. Satisfação tê-la com a gente aqui, Eu que pela agradeço. disponibilidade em participar. Eu que agradeço, obrigada. Tá bom. Também cumprimento fraternalmente aqui o nosso colaborador do dia, Carlos Camargo, em jornada dupla essa semana. Exatamente, bom dia. Tudo bem, Carlos? Bom dia, Zambrano, bom dia, telespectadores. Bom dia, Ildeu Pereira, o diretor da TV Poços, a todos os funcionários aqui da TV Poços. E aos que estão nos assistindo à noite, o nosso cordial boa noite. Bom dia também, Johanna, um prazer tê-la conosco. Obrigada. E estamos à disposição, Zambrano. Sou grato aí pela sua disponibilidade de nos atender. Vamos falar da palestra de hoje, Johanna. Quais serão os temas abordados? Bom, então, é uma palestra que se trata do estímulo, né, e trazer um pouco de informação para as pessoas que estão passando ou que passaram por algum problema relacionado à saúde e estimular também a questão do esporte, né? Como que o esporte pode ajudar na prevenção e na cura e na motivação e na luta contra determinada doença, né? E especialmente o câncer, que foi uma doença em que eu tive uma vivência muito próxima, né? Por ter sido paciente, por ter sido filha de paciente. Então, eu acho que eu posso contribuir de alguma maneira para estimular essas pessoas de que é possível chegar no final com sucesso e que a gente tem condição de ter a cura no final, de uma maneira mais leve, mais tranquila. Johanna, é lógico que esse tipo de doença, o câncer, assusta a todos. Principalmente o câncer de mama na mulher, o câncer de útero, ou no homem o câncer de próstata. E, logicamente, quando a pessoa se vê com este problema, toma conhecimento de que está tendo um tumor, a princípio maligno, e que precisa aí de um tratamento bem forte, de quimioterapia, radioterapia, logicamente que não é de se esperar. O contrário, a pessoa entra em parafuso, né? Ela começa a ter um choque, e que você que passou por isso, você que vivenciou isso aí, podia relatar para a gente como é que foi esse impacto e como você superou isso aí, de estar hoje completamente recuperada e num ativismo em prol de que isso seja evitado, que isso seja, as pessoas possam vivenciar com isso de uma maneira mais tranquila, de uma maneira mais positiva, sendo a sua pessoa uma referência, um exemplo para quem está passando ou poderá passar por isso. Sim. Eu costumo dizer que quando se passa por esse tipo de situação, são 3 momentos muito difíceis. O momento do diagnóstico, que é o momento que você recebe a notícia de que você tem uma doença grave, né? O outro momento difícil é o momento em que você se vê mastectomizada, porque faz parte do tratamento. E um outro momento difícil é a queda do cabelo, né? Porque todo mundo diz, o cabelo vai perder, mas o cabelo cresce. Não, para a mulher isso é muito complicado. É verdade. Né? Muito complicado, porque você mexe com a questão Da mulher, né? Da sexualidade. A mama tem um papel muito importante na questão do corpo, né? Do contato com o marido, da questão da amamentação. Então, isso tudo mexe muito. No meu caso, eu estava tomando banho, então eu acho que o mais importante para a mulher é se conhecer, né? Conhecer o próprio corpo, né? Porque o nosso corpo, ele dá sinais, né? Do mesmo jeito que nós temos sinais de cansaço, nós temos sinais de estresse absurdo, né? Uma infecção oportunista que acontece porque nossa imunidade está um pouco baixa, porque nós estamos num ritmo de trabalho muito intenso.
Então, o corpo dá sinal. Então, se conhecer é muito importante. É importante que a mulher se toque, é importante que ela conheça os limites do seu corpo. E eu descobri o meu tumor tomando banho. Eu estava tomando banho. Você sentiu o volume? Senti um nódulo na minha mama. E aí eu já estava muito ligada, porque minha mãe teve câncer de mama muito jovem. Com 46 anos, minha mãe teve o primeiro tumor dela. E eu, com 30, já comecei a fazer os meus exames periódicos. Eu já comecei a rastrear, né, com uma certa antecedência, né, porque o Ministério da Saúde hoje preconiza que as mulheres façam mamografia a partir dos 40 anos de idade. Como eu tenho uma história positiva na minha família, eu acabei antecipando esse rastreamento, né? E aí eu palpando, tomando banho, eu palpei o nódulo, falei, nossa, tem alguma coisa estranha aqui, então a gente tem que investigar. E meu marido médico, né, chamei e falei, Fernando, dá uma olhada aqui, porque eu acho que tem alguma coisa estranha. E foi de imediato, prescreveu o exame e a gente foi começar a diagnosticar. E aí veio, né, uma mamografia com uma classificação que já era sugestiva de um tumor maligno, aí parti para biópsia e aí foi confirmado, né, o tumor. E como eu sou profissional de saúde, então às vezes é ruim e às vezes é bom, né? No meu caso, eu mesma abri o meu exame e eu já sabia o que estava escrito ali. Então eu falei, nossa, para tudo, né? E como a mulher, apesar da gente ter, né, que mulher é muito forte, muito aquilo, o chão mesmo que se abre e você não sabe para onde ir, eu falo, nossa, e agora? Mas eu sou uma pessoa privilegiada, né? E eu acho que o mais importante que a gente tem que as políticas públicas de saúde têm que se preocupar é com o acesso, né? Então, eu tive acesso aos serviços de saúde com muita rapidez. Então, eu consegui, né, na verdade, cuidar desse problema o mais rápido possível. Então, o diagnóstico precoce e o acesso mais rápido aos serviços me proporcionou uma taxa, né, uma possibilidade de cura muito maior do que se não tivesse essa condição. Agora, Johanna, exatamente pelo fato de você trabalhar na saúde, ser enfermeira, conhecer, ter na família médico, isso de alguma forma exige um pouco mais assim de uma postura positiva? Sim. Né? Porque comportamentalmente as pessoas têm principalmente aqueles outros que estão também passando por uma situação semelhante. Sim. Eles têm uma expectativa, essa palavra, é uma expectativa em relação à sua postura positiva. Isso aconteceu com você e como é que foi? Sim, sim. Em nenhum momento as pessoas... Até porque, pela minha história de vida, né? Eu sou uma menina que eu morei no interior do Espírito Santo e eu saí de casa com 17 anos para estudar. Então, eu enfrentei a vida de uma maneira muito positiva, assim, né? Com todos... Então, obstáculos para mim foram passados muito facilmente, assim. Eu sou uma pessoa que eu sou muito perseverante em relação a tudo na minha vida. E não seria diferente pela doença, independente de ter sido profissional de saúde ou não. Mas eu, como enfermeira e como cuidando de paciente com câncer, eu tinha o compromisso com eles de lutar junto com eles, né? Então, eu lembro que eu chegava para as pacientes que faziam quimioterapia e chegavam na emergência para mim com tumor avançado ou com um insucesso de tratamento por abandono de tratamento. Porque o índice de absenteísmo de tratamento é uma coisa que preocupa a gente, né? A pessoa começa a se tratar e ela não consegue terminar o tratamento. E aí eu questionava, nossa, mas por que você terminou? Por que você abandonou o tratamento? Por que você não voltou? Não é possível, tanta gente querendo tratar e você não vinha, né? E abandonou o tratamento, isso é muito grave. Mas por que você fez isso com você? E aí ela virava para mim e falava assim, enfermeira, eu não aguento mais ir lá. É difícil para mim voltar a tratar. E eu não entendia. Eu falava, mas não é possível um negócio desse. Até o dia que eu precisei fazer a quimioterapia. E aí a minha vontade era de nunca mais voltar lá. E aí a qualidade do seu cuidado muda. A qualidade da sua atenção com o paciente muda. Então eu tinha um compromisso com elas. Eu não podia não desistir. Isso foi um ponto de ancoragem também, né? Muito. E aí Você se ancorou naquilo ali, teve coragem e seguiu, né? Sim, eu precisava mostrar para todo mundo em que muitas vezes eu questionei que era possível. Por mais difícil que fosse, era possível. Mesmo no seu ramo de profissão, que é no seu caso a enfermeira, você, antes deste problema, você exercia a enfermagem na área de oncologia ou não era nesse setor? Sim, eu fui de formação intensivista, então sempre trabalhei em terapia intensiva. E a gente recebe pacientes de todos os tipos, oncológicos e não oncológicos.
Mas em cardíacos, né? de todas as situações, né? Porque a terapia intensiva é um centro onde você recebe qualquer tipo de paciente, né? Instável e enfim. E aí é de diversas áreas. Mas a oncologia entrou na minha vida pela minha mãe, né? E em algum momento eu precisei, foi aquela coisa de remanejar dentro do hospital, eu precisei cuidar de pacientes numa emergência oncológica. Então eu recebia pacientes em emergência oncológicas. E muitas das vezes esses pacientes tinham afinitude comigo, né? E aí foi nesse momento em que ela veio muito forte. Eu olhava para essas pessoas e falava, não é possível que essas pessoas precisam sofrer desse jeito, né, para chegar à finitude, né? Como é que a gente pode melhorar a qualidade de vida ou a finitude dessas pessoas, para que as pessoas tenham um pouquinho mais de dignidade no trabalho. Então, e como é que foi esse processo seu? Você já narrou que você tomou conhecimento num autoexame, né? E depois, lógico, você já partiu para as providências necessárias. Este período, logicamente, não foi um período fácil, né? Que você teve que ir superando dia a dia, né? Mesmo sendo uma profissional da área médica, trabalhando com pessoas que passam pelo mesmo e passavam pelo mesmo problema. Como é que foi essa trajetória, mesmo você sendo da área de enfermagem? Foi mais difícil por você saber que poderia alguma coisa dar errada? Porque o leigo, ele se submete ao tratamento e deixa correr. Agora, a pessoa que conhece, como você disse, abriu o exame, eu já vi aqui, já sei o que é. Então, você dali, você já visualizou lá na frente. Sim. Eu acho que, eu não sei se a pessoa sofre mais por isso, ou se fica numa apreensão, entra em determinado tipo de agonia, de estresse, exatamente por já ter um conhecimento a respeito desse assunto. Como é que foi essa trajetória? Você acha que foi mais severa do que o leigo, aquela pessoa que não conhece nada sobre o assunto? Sim, é bem mais difícil. É difícil, né? É bem mais difícil. Você acompanha tecnicamente a evolução ou a regressão, né? Sim, em alguns momentos eu fazia questão de não saber de absolutamente nada. Mas, inevitavelmente, eu sabia, né? Então, qualquer tipo de sinal diferente na trajetória do tratamento, eu ficava muito ligada. Eu falei, nossa, isso, pode ser aquilo, pode ser aquilo. Então, você entra meio na paranoia. Engraçado que quando eu chegava no meu oncologista para fazer as consultas de subsequência, ele perguntava, a primeira pergunta que ele me fazia, como é que está a sua cabeça? Eu falava assim, tá ótimo, minha cabeça está ótima, estou super bem. E depois ele, continua fazendo exercício físico? Eu falei, não, continue. Ele, então metade do caminho está andado. Então agora vamos ver, o que você sentiu nesses últimos dias? Mas é muito difícil você saber que a quimioterapia atinge essa célula, que você tem risco de ficar estéril na quimioterapia, que você vai enjoar, que o remédio vai entrar no seu catéter e que você daqui 2 horas você vai estar extremamente enjoada, que você entra bem no tratamento, você sai de lá quase carregada. Então isso tudo já estava narrado na minha cabeça. Agora, questões muito técnicas, muito específicas, tipo, eu tenho uma mutação genética, que é a mesma mutação genética da Angelina Jolie, que fez com que ela fizesse a mastectomia preventiva. Eu fiz o mesmo caminho. Então, quando eu descobri que eu tinha mutação, eu não tive dúvida que eu tinha que mastectomizar a esquerda. A direita, né? Que eu tive o tumor na esquerda, que eu tinha que mastectomizar a direita. Eu não tive a menor dúvida. A pessoa leiga talvez tenha, nossa, será que eu vou, será que eu não vou? Não, eu não tive a menor dúvida. Então, eu fui muito radical no tratamento. E eu sabia de todas as consequências, né? Em que eu ia perder o cabelo, que eu ia ter mucosite, que eu ia ter infecções oportunistas que tive, que eu poderia ficar internada, que a hidratação era importante, que a alimentação era importante. Então você já estava preparada para a retirada dos seios antes de você ter encontrado esse nódulo? Não. Você já estava preparada por isso, pelo fato de já existir caso de genética de câncer de mama na família? Depois, né? Depois, eu descobri o tumor na esquerda palpando. Quando eu descobri o tumor à esquerda, o fato de ser muito nova, o meu médico falou, Hanna, não tem nenhuma... A única história na minha família de câncer foi a da minha mãe. Então, ele, Hanna, então vamos pesquisar se a gente tem a mutação ou não. Porque o que acontece? Não é apenas fazer um exame para descobrir se você tem ou não tem a mutação. Na verdade, o que você vai fazer com esse resultado? Pode continuar a resposta. E o resultado você vai tomar alguma providência? Porque se você for tomar alguma providência, então vamos fazer o exame. Se você não for tomar nenhuma providência, é melhor nem saber que tem a mutação. Né? E aí eu falei, não, eu quero saber. E aí fizemos o teste, eu tenho uma mutação genética que me predispõe a ter câncer. E aí, imediatamente, eu falei, então Aí ele, Hanna, o que nós vamos fazer com o resultado? Eu falei, nós vamos retirar a outra mama, sadia. Então eu tirei a mama, a contralateral, sadia.
Então, vou pagar o preço de não aumentar os meus filhos. Mas, em compensação, eu diminuo 80% a 90% a chance de ter um tumor na Não mama. vai amamentar os filhos, mas vai estar viva para criá-los, né? Isso, isso aí. É uma compensação diante Isso aí. dessa situação, a gente consegue ver o sol brilhando, né, acima de tudo, né? Porque a possibilidade de você ter essa continuidade, Sim. essa saúde, né? É sempre ver o lado positivo das coisas, sempre. Eu também procuro fazer desse jeito. A gente vai para um breve intervalo, na volta a gente continua falando com a Johanna, conhecendo mais da história dela e vendo de que forma ela vai abordar tudo isso hoje à noite. Isso. E você pode participar também, fazendo a sua ligação, a sua pergunta, emitindo a sua opinião também, se você tem algo a acrescentar dentro desse assunto. Nosso telefone 3721-6955 está disponível. Na rede social, o endereço é o facebook.com/Jornal do Sul de Minas. Dê um curtir na nossa página. Nós vamos ao intervalo e voltaremos em instantes. Este programa tem o apoio cultural da Renovias. O que buscamos é a interação entre as pessoas. Da felicidade dos encontros e reencontros à realização de um trabalho concluído. Há mais de 20 anos no mercado de telecom, aderimos sempre à aplicação de novas tecnologias e na prática de soluções simples e eficazes. Trabalhamos diariamente para oferecer a você e sua empresa uma internet cada vez melhor. Nós somos assim, nós somos para você. Nós somos Ax Telecom. Pensou em pneus, freios, suspensão, alinhamento e balanceamento? Sua única revenda autorizada Michelin em Poços. Todos os produtos para o seu veículo com a garantia de profissionais treinados pela Michelin. Michelin é só na Britos. Avenida Caetano Betterly, 224, Jardim Country Club, em frente ao Atacado Vila Nova. Catarino Restaurante Pizza Bar, um dos melhores restaurantes e pizzarias da cidade e região. Tradicionalmente conhecido pela qualidade de seus pratos da cozinha contemporânea, pela atenção especial no atendimento e por oferecer ainda porções, pizzas e massas artesanais. Um serviço completo de bar e ainda rodízio de sushi. Dispõe de 3 ambientes, deck, salão principal e mezanino, oferecendo total conforto em meio a uma arquitetura diferenciada, baseada na rusticidade, mas com muita classe e conforto. Não perca o feirão de acabamentos na Carneiro Casa e Construção. Pisos e revestimentos a partir de R$ 10,99 o metro quadrado. Torneiras para cozinha e banheiro a partir de R$ 19,99. Pia de aço inox Frank, apenas R$ 139,90. Bacia com caixa acoplada e casa, só R$ 179,99. Churrasqueira pré-montada, apenas R$ 449,00. Preço à vista, parcelado em até 5 vezes no cartão e 10 vezes no crediário. Aceitamos também Construcart. Carneiro Casa e Construção. A Coopama tem muita história para contar. Os frutos desta história colhemos agora. A Coopama hoje é grande e cobre o sul de Minas com a marca do progresso e reconhecimento junto aos principais órgãos de cooperativismo nacional. Nosso caminho foi marcado com trabalho e dedicação. As próximas páginas desta história escreveremos juntos. Coopama, há 71 anos, escrevendo um sonho cooperativista. Meu dente era torto, não podia comer nada, doía. Era complicado, né? Eu saía pra uma festa, tinha vergonha de sorrir. Eu vim na clínica, fiz os exames. No dia seguinte, meus dentes já tudo pronto. Hoje eu posso sorrir, conversar tranquilamente. Muito bom. Eu imaginava que ia ficar bom, mas não ficar tão bom ficou, né? E minha vida mudou muito. Implar,
referência em reconstrução do sorriso. Filho, o que tá acontecendo? É lição de inglês, pai. Inglês chato ninguém merece. CNA tem plataforma 360 com tecnologia, professores online, Cambridge e muito mais. Ninguém tem o que o CNA tem. A vida é assim. Chove, faz frio, acaba a luz. A vida é assim. Chove, faz frio. E quando você menos espera, acaba a luz. A vida é muito melhor quando você está bem acompanhado. E é isso que inspira a Unimed a estar sempre do seu lado, cuidando de tudo para que cada um dos seus planos comece a ser realizado hoje mesmo. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. De volta com o Jornal do Sul de Minas, neste segundo bloco, hoje entrevistando a enfermeira Johanna Sala, ela é palestrante também, vem participar dentro da programação da Corrida da Mulher, que começa hoje e tem outra atividade amanhã. Hoje à noite no Teatro da Urca, no Teatro Benigno Gaiga, às 20 horas, teremos a palestra com a Johanna, que apresenta aí um tema de estímulo à vida, né, de zelo pela vida também e, sobretudo, de superação, que foi o que ela nos contou no primeiro bloco aí a respeito da sua própria história. E a Johanna também trabalha no Hospital do Câncer no Rio, né? Numa instituição que atende pessoas que estão em tratamento, não é isso? Sim, na verdade eu sou consultora da Fundação do Câncer. A Fundação do Câncer é uma instituição sem fins lucrativos, e fica no INCA? Não, a gente presta serviço para o INCA, né? Nós estamos dentro do Instituto Nacional do Câncer, no fornecimento de insumos para tecnologia, estimular a pesquisa e recurso humano. Hoje o nosso desafio nós acabamos de adquirir um hospital geral e nós estamos desvinculando do INCA por conta de uma determinação do Ministério, né, que não pode ter ninguém no Instituto que não seja concursado. Então, a Fundação é como se fosse um terceiro dentro do INCA, está saindo do INCA e está criando vida própria. E vai ser aonde o hospital? O hospital no Rio de Janeiro, né, no Meier, no bairro do Meier. Nós estamos hoje com um hospital geral e temos a pretensão de transformá-lo, esse hospital, no hospital oncológico nos próximos meses aí. E aí a gente está trabalhando firme para isso, para que a gente possa oferecer um serviço diferenciado, né, tanto para o SUS quanto para o privado, na mesma estrutura, com a mesma tecnologia, com o mesmo recurso humano. E aí o nosso grande desafio agora é oferecer isso para a sociedade, é um compromisso da Fundação. Né? Johanna, você que tanto passou por isso, como trabalha, acabando de dizer que trabalha nesse setor também, como você tem acompanhado, porque nós, os brasileiros, sempre deixamos as coisas para a última hora, ou sempre achamos que as coisas acontecem com os outros, né? E a gente vê essa campanha maciça, uma campanha muito forte, a respeito do Outubro Rosa, né? Do Novembro Azul, e dá a entender que é o seguinte, passou outubro, então não se tem mais que preocupar com isso, né? E outubro já passou, então vou esperar o próximo outubro para poder ver se eu faço alguma coisa. Ou seja, é uma maneira de se enrolar. A pessoa vai fazendo isso, vai se enrolando, a gente vai fugindo do problema, porque vai que eu vou fazer o exame e me aparece alguma coisa, né? O medo nosso, do brasileiro em si, não sei se é no mundo inteiro, mas no nosso caso, que acha que as coisas só acontecem com os outros que batem carro, os outros que ficam doentes, sempre são os outros. A gente sempre se garante, né? E na realidade, quando vê, a gente encontra com um problemaço desse, né? Então, e isso a gente vem acompanhando aí pela mídia, sempre, e esse trabalho seu que você está fazendo, e outras pessoas também fazem, no sentido da mulher fazer o autoexame, da mulher procurar o atendimento para a mulher. E isso que era uma coisa que há um tempo atrás não existia, nem se falava nisso. Parecia que o corpo da mulher era uma coisa intocável, que não podia falar nada sobre isso, né? O homem, então, pior ainda, porque falava exame de próstata aí, já mexia com a masculinidade, a pessoa se sentia até ofendido de perguntar, você já fez exame de próstata? Então, são tabus, né? São paradigmas. E isso vem sendo quebrado, vem sendo modificado
Você que, então, como eu disse, já passou por isso e trabalha também nesse setor, está nesse ativismo, no sentido de toda essa prevenção, de acompanhamento das pessoas que estão passando esse problema. Já há algum tempo você está nesse campo. Você tem visto progresso nisso? Está pouco, está muito, está bom? O que você acha? Como é que é o comportamento do brasileiro, da brasileira nesse aspecto? Então, eu vejo como um crescimento. Eu acho que a gente avançou bastante. Principalmente a questão do homem, né? O homem tinha mais tabu relacionado a isso. Então, hoje, quando a gente conversa com os homens, eles se mostram um pouco mais abertos. A mulher, naturalmente, ela já se cuida melhor, né? A mulher, ela é mais acessível a todas essas informações. Então, ela digere isso mais fácil. E aí eu não digo só a questão da mulher, o câncer de mama, o câncer de colo, mas a gente tem o câncer de pulmão, porque o tabagismo é muito forte ainda no Brasil, né? Então, existem algumas iniciativas, como o Outubro Rosa, como o Novembro Azul, que são momentos em que todas essas campanhas foram criadas nos Estados Unidos, então acabou vindo de lá essa necessidade das pessoas se mobilizarem, né, e mobilizarem a população em prol de uma causa, em prol de uma situação em que está gritante na sociedade, né, mundial isso. Né? Mas hoje no Brasil eu vejo que existe uma melhora, né, nesse aspecto de aceitar que nós precisamos nos cuidar, né, e eu acho que a gente evoluiu bastante. A gente tem muito que evoluir ainda. Existem muitos tabus, principalmente nos interiores, né? Então a gente vê que o interior ele tem um pouco mais de tabu por conta mesmo do próprio acesso à dificuldade, e existe uma questão familiar muito forte, a mulher não pode, né? Existe uma questão cultural muitas vezes do interior, onde as pessoas têm medo do diagnóstico, têm medo de se tocar, medo de se cuidar, então existe uma coisa aí que pode prejudicar esse diagnóstico precoce. Agora, nos grandes centros a gente vê uma procura maior, né? Então a gente vê hoje em dia, nossa, tão nova e foi diagnosticado câncer, nossa, todo mundo que eu conheço, todo mundo que a gente se conversa tem alguém que conhece alguém que teve câncer. Então, se você for perguntar para várias pessoas, a maioria das pessoas já tiveram contato com alguém ou conhecem alguém que teve. Então, eu acho que isso é reflexo do própria procura pelo diagnóstico. Então, as pessoas estão diagnosticando mais. E também tem a ver com a questão do envelhecimento da população. Então, à medida em que a pirâmide se inverte e a população envelhece mais, não necessariamente nós estamos envelhecendo com qualidade, né? Então, naturalmente, as doenças crônico-degenerativas prevalecem, aumenta a incidência. E aí eu não digo só o câncer, eu digo diabetes, a hipertensão, né, as doenças relacionadas ao trabalho. Então, isso tudo aumenta à medida que a gente envelhece mais, né? Porque o corpo envelhece. O câncer tem alguns aspectos em relação a isso, pelo menos a gente aprende entrevistando a quantidade de médico aqui, que exatamente em direção a isso que você falou, da questão da longevitude de hoje em dia, né? A pessoa, se não tem uma predisposição genética, ela acaba adquirindo pelo modus vivendi, né? Sim. Alimentação, falta de exercício, essas coisas. E vamos agora para a parte do exercício. Você é uma atleta. Sim. E essa parte da sua manifestação corporal, da sua atividade física, foi relevante na cura da sua doença? Muito. Na época? Muito, muito. Nos fale disso, por favor. Muito. O exercício foi Eu acho que o fato de ter sido atleta anterior à doença deixou meu corpo mais preparado para enfrentar, né, toda a bateria desse tratamento que eu ia fazer. Então, o meu corpo estava preparado pelo esporte, né? E durante o tratamento, o esporte... Você já fazia antes? Sim, continuou fazendo quando podia? Sim, sim. Então, ele me preparou o meu corpo, né, para o tratamento. Durante o tratamento, ele foi minha válvula de escape, porque quando eu estava estressada, quando eu estava agitada, era na corrida que eu extravasava tudo. Então, eu estava com medo, eu corria, eu estava cansada, eu corria, eu estava pé da vida, eu corria, eu estava chorando, eu corria chorando. Então, eu voltava para casa renovada. Então, quanto pude fazer, eu fiz. Isso me ajudou muito, porque o exercício, além de distrair a mente, porque naquele momento você está fora, você oxigena melhor o organismo, você libera melhor as toxinas, você possibilita uma melhor hidratação, você renova. Então, a corrida foi importantíssima. Eu acho que a prática de exercício físico, tanto para a prevenção quanto para a manutenção da saúde, então, no tratamento, a pessoa não precisa se fechar de jeito para o nenhum, mundo, né? De jeito nem deve, eu não posso praticar exercício porque pode me fazer mal. Para fora, né? De jeito nenhum. A pessoa pensa isso, eu estou fazendo uma quimioterapia, vou correr? Pode? Pode.
Deve? Deve. Ah, que Mas ótimo. eu acho E você assim... gosta de correr, Johanna? Gosto. E assim... A sua prática é essa? Corro. Né, eu corro, tenho faço uma série de esportes, né, mas meu principal é a corrida. Então eu corro, eu faço pilates, eu fortaleço o músculo com a musculação. Então eu tenho toda essa coisa do esporte muito nova, né? Eu fiz esporte desde muito cedo. Meus pais colocaram isso em mim. A questão da disciplina, de aprender a ganhar, de aprender a perder, de que eu preciso ceder, de que nem tudo a gente consegue e que a derrota também faz parte do aprendizado, né? Mas nessa corrida contra a vida, eu não cogitei a menor possibilidade de perder. Eu nunca imaginei que eu fosse morrer por conta disso. Eu sempre achei, nossa, eu vou passar por isso e eu vou continuar minha vida como... É só um obstáculozinho a mais para a gente poder passar. Legal. Parabéns aí pela Obrigada. determinação. A gente vai para um breve intervalo novamente, voltaremos em instantes. Com a For Rastreamento, você rastreia, controla e localiza, desde veículos de passeio a máquinas agrícolas. Você também gerencia sua equipe de trabalho e transporte de cargas. Use seu computador, tablet ou smartphone como uma central de monitoramento e receba informações em tempo real. Simples, rápido, inteligente e 100% online. For Rastreamento. Controle total e confiabilidade. Estilo, elegância, sofisticação, bom gosto. Você só encontra aqui. Superlar Móveis. Tudo em 12 vezes nos cartões. Venha conhecer nosso showroom. Superlar Móveis, em Poços de Caldas, Rua Correia Neto, número 25. Para você segurado e não segurado, chegou a Porto Seguro Centro Automotivo. Alinhamento e balanceamento, suspensão, freios, manutenção de ar-condicionado, injeção eletrônica, correia dentada, óleo e filtros. Venha conhecer a Porto Seguros e faça sua revisão completa com equipe treinada e melhor atendimento. Porto Seguros, Avenida João Pinheiro, 1081, fone 3715-9550. Sabe aquela oportunidade que você estava esperando para investir na construção ou para fazer uma reforma em casa? Aproveita porque ela chegou. Super ofertas Casa dos Pisos. Porcelanato polido 60 por 60 retificado extra R$ 39,99 o metro quadrado. Ponta de estoque. Porcelanato Delta 55 por 55 R$ 19,99 o metro quadrado. Piso e revestimento Lume R$ 9,99 o metro quadrado. Mosaico de porcelanato esmaltado Delta 30 por 30 extra R$ 6,99 a placa. Não deixe para depois. Venha para a Casa dos Pisos. Chegou a semana do tênis na Itapuã. Tênis Adidas, Nike, Fila, Mizuno e Puma a partir de R$ 99,96. É isso mesmo, as melhores marcas e os menores preços. E ainda você paga em 6 vezes no cartão Itapuã. Mas corra, que é por tempo limitado. Eu fui numa festa super divertida nesse fim de semana. Tinha muitos brinquedos. Eu me diverti com todo mundo. Eu comi muitas coisas gostosas. Aí fomos pra casa. Queria que meu filho fizesse aniversário toda semana. Muito legal sua redação, papai. Mas aniversário tem acento, viu? Ah, é? Rede Catavento, muito mais festa. Rua Maria Grácia Érico, 11, Jardim Elvira Dias, esquina com a Avenida João Pinheiro, 3715-0066. Sabe quando você vai ficar sem energia em casa? Não, né? É porque o DME não deixa isso acontecer. Mas se acontece, eles estão sempre prontos para resolver o problema rapidinho. E se algum dia for preciso desligar a energia da sua casa e dos seus vizinhos para fazer alguma manutenção, não te preocupa não. O DME manda uma cartinha para avisar você o dia e a hora que isso vai acontecer. Agora você já sabe. Isso é desligamento programado. DME, mais 30 anos de compromisso com Poços de Caldas.
A gente costuma falar que nós temos aqui um hospital da odontologia, que resolve desde um tratamento simples até um tratamento mais complexo. Então, todos os tratamentos aqui feitos são sempre executados por profissionais especialistas ou mestres, para trazer o que há de melhor de hoje na odontologia para os nossos pacientes, nossos clientes. A gente deixa o convite aí para o pessoal vir conhecer a gente, né? Fazer um planejamento, um tratamento de primeira qualidade e voltando a focar, a maior preocupação nossa é a qualidade do tratamento. De volta com o Jornal do Sul de Minas. Hoje, como é sexta-feira, temos a participação especial aí da nossa economista, da nossa colaboradora em economia, a Maria José Escaciotti. Zezé Escaciotti hoje vem nos falar a respeito de possibilidades de compra. Nessa situação atual, onde os cartões de crédito e operadoras praticam juros exorbitantes e proibitivos, é bom pensar bem antes de comprar algo mais valioso, algo de maior custo. É sempre uma boa dica da Zezé na sexta-feira. Vamos assistir. Olá, Poços de Caldas. O Brasil teve uma queda de 14% na atividade de comércio. Muitas lojas fecharam e aqui não foi diferente. Entretanto, não significa que os preços caíram, porque os custos do negócio estão muito altos. Água, energia, impostos, entre outros. E nós, como comprar neste momento? A prazo ou à vista? A melhor resposta e de preferência, à vista. E compras a prazo somente para coisas necessárias e com muita atenção. Se for no cartão de crédito, lembre-se, você parcelou a compra, mas não parcele o pagamento do cartão. Os juros estão muito altos. E volte a comparar preços, ande bastante e tenha certeza de fazer um ótimo negócio. Então, voltando ao nosso assunto, a Johanna Sala, que nos deu a entrevista, participou com a gente dessa edição do Jornal do Sul de Minas, estará hoje às 20 horas, provavelmente no mesmo horário que a gente vai fazer a reapresentação desta edição, na URCA, fazendo uma palestra, então, motivacional e estimulando as pessoas a zelarem pela saúde, buscando sempre se conectar a esse tema esportivo. E para você participar, você tem que levar litros de leite. Você leva alguns litros de leite e, com isso, adquire aí a possibilidade de participar, assistir essa palestra. Amanhã, a mesma coisa, vai haver um treino também da Corrida da Mulher. Inclusive, destaco aqui a presença no nosso estúdio das nossas convidadas que trouxeram a Johanna também, já vieram falar. A Luciana Marinoni e a Carol Canhani estão aqui. Lembrando que amanhã também haverá o treino coletivo aí com a participação da Johanna, com saída às 8 da manhã da FEPASA. E vai ter café da manhã depois do treino. Então, ou depois ou antes, aí elas vão ver a organização. Mas, de qualquer forma, para participar também tem que levar litros de leite. Esses litros de leite arrecadados serão revertidos para a VOC, Associação do Voluntariado contra o Câncer, aqui de Poços de Caldas. Então, é sempre um bom motivo a sua participação, é sempre muito bem-vinda a sua participação. Para a gente finalizar, só voltar no tema da questão da visual da pessoa. Deixa uma dica, deixa um bom conselho aí para as pessoas que atravessaram, que estão atravessando, né, em relação a essa questão da saúde, ao zelo pelo corpo, à prática esportiva. Bom, primeiro agradecer mais uma vez, né, a oportunidade de estar aqui falando sobre esse assunto que foi importante na minha vida e que pode ajudar, né, as pessoas. Eu acho que a questão do esporte te prepara para qualquer tipo de eventualidade relacionadas à saúde e o estímulo ao exercício físico é extremamente importante para a gente poder extravasar, né, e nutrir o nosso organismo de coisas boas. A questão do corpo, a gente passar por esse processo é um processo difícil porque realmente se você muda o corpo, realmente é difícil para a mulher perder a mama, é difícil para a mulher perder o cabelo, mas quando você passa por essa situação, você começa a perceber a vida de uma outra maneira. Então, se antes eu gostaria de ter um corpo bonito, hoje eu quero ter um corpo saudável. Se antes eu queria ter um cabelo bacana, liso, hoje eu quero ter cabelo.
Se antes eu estava preocupada em trabalhar muito para ter dinheiro, hoje eu quero ter tempo, né? Então você começa a ver a vida de uma outra maneira. E aí tudo isso pode contribuir para você enxergar, né, a esperança de uma maneira bacana. E o que eu vou passar na palestra hoje é justamente isso. Eu vou levar um pouco de informação de como é que a gente pode prevenir e o que a gente pode evitar para contribuir com a prevenção, a importância do diagnóstico precoce, né? E a importância da mulher e do homem se conhecer e conhecer os sinais do seu corpo e contar um pouco da minha história, abrir um pouco a minha vida para vocês e mostrar alguns vídeos muito caseiros lá que os amigos fizeram e como é que foi essa trajetória minha na doença e o final dela, como é que foi bacana. E a recuperação, né? E a recuperação. Acima de tudo, a recuperação. Legal. Grato, viu, Johanna, pela sua disponibilidade de vir aqui e se expor também. Né? É uma forma de expor para estimular o outro, né? Para tentar equilibrar a vida do outro. Grato aí pelo seu trabalho, muito bonito. Obrigada. Uma pessoa bonita você de fazer esse trabalho e com essa dedicação. Eu agradeço também o Carlos pela colaboração mais uma vez essa semana. Vamos saborear agora o Café Vila Monge. Johanna, parabéns. Tudo de bom. Bom final de semana a todos. Legal. Bom final de semana para você, então, que nos acompanha. Desejo aí dias repletos de alegria. Segunda-feira estaremos de volta. Um abraço e até lá. Eu já falei do Café Vila Monge, mas eu falo de novo. Estão convidados para saborear o Café Vila Monge. Um abraço.